E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E como que a gente faz para melhorar o sabor de um queijo vegetal fermentado, né? Parece estranho até falar dessa forma, mas não há nada que esteja bom que não possa ser melhorado. O queijo vegetal fermentado, por si só, ele já traz uma carga de sabor muito grande, né, e muito interessante também. E isso porque tem algumas bactérias que produzem o ácido lático, que é aquele azedinho que dá o gosto no queijo. Se o seu queijo vegetal fermentado ele não tem tanto gosto de queijo como poderia ter, aí o seu starter ele está precisando ser revisto, tá? Ou seja, você precisa é, olhar para outras formas de fermentar o queijo vegetal, tá? Pelo menos usar outros micro-organismos ou outra fonte de micro-organismo, alguma coisa assim. Mas enfim, o que eu quero colocar aqui são alguns pontos para você pensar no seu processo, né, se faz sentido isso, para você pensar no seu processo e de repente ver se tem algum ponto que pode ser melhorado, né, e aí você ter um queijo vegetal com um sabor um pouco mais interessante. Porque o primeiro ponto, eu acho que não é nem questão de fazer alterações em termos de ingrediente, tá? Mas é ter uma atenção no tempo de processo. E isso em relação à própria fermentação. Porque eu já vi bastante gente comentar em vídeo meu, ou mandar mensagem para mim e tal, falando que de repente o queijo vegetal que estava fazendo ficou muito azedo. Ficou meio azedo, tal, não sei o quê. Isso daí é um problema claro de falta de acompanhamento da fermentação, porque passou do ponto, né? Mas como que eu sei que passou do ponto? Não é 24 horas que tem que fermentar? Não é 24 horas que tem que fermentar. Tem que fermentar o tempo que fermentar. Esse é o grande ponto, né? Às vezes você está em Portugal, tá 15 graus dentro da sua casa, isso aí não vai fermentar em 24 horas, tá? Pode esquecer. Vai fermentar um pouco mais de repente e tá tudo bem. O que não pode é também 3 dias não fermentou nada. Aí claro que tem alguma coisa errada aí. Mas o importante é você acompanhar essa fermentação. Por quê? Porque vai chegar um momento que, a hora que você experimentar aquilo, vai estar fantástico para o seu paladar. E esse é o ponto que você vai interromper a fermentação e colocar isso daí na geladeira, né? Então, você precisa saber qual que é esse ponto aí, para não deixar passar, não ficar mais azedo ou de repente falhar no sabor, né? Ah, não tá tão saboroso assim e tal. Mas como que eu sei? Será que não é perigoso eu deixar fermentando e tal? Se você tiver em dúvida em relação a isso, ótimo. Siga o seu faro e fique com a dúvida mesmo, né? Mas você pode fazer uma experiência. Por exemplo, você tem uma massa que está fermentando ali, tá? Aí você acha que tem que ir para a geladeira, mas de repente, será que se fermentasse mais ia ficar melhor? Tira uma colher, leva aquilo para a geladeira e deixa essa colher ali fermentando um pouco mais, né? E aí você experimenta, depois de 2 horas, experimenta um pouquinho, depois de 4 horas, experimenta um pouquinho, depois de 8 horas, experimenta um pouquinho, para ver até onde que isso vai avançando, né? É uma forma mais segura de você fazer um teste, porque daí você não vai perder tudo que você fez, né? Vai deixar só uma colherzinha ali, que se passar do ponto, tudo bem também, não vai trazer grande problema, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, você precisa ver os ingredientes da base que você está utilizando. Será que eles estão impactando no sabor, né? É algum ingrediente de base que já traz algum tipo de sabor para o queijo vegetal? Às vezes ele pode trazer, e às vezes pode ser um tipo de sabor que não está entrando em equilíbrio ali, né? Ou você precisaria colocar algum ingrediente de sabor para dar uma mascarada nesse gosto do ingrediente da base, né? Então isso daí também pode acontecer. Por exemplo, o grão de bico, ele tem um sabor característico, né? E é diferente de uma castanha de caju. Ou seja, a castanha de caju, ela já tem uma neutralidade um pouco maior, então a fermentação ela vai brilhar um pouco mais. Mas
o grão de bico já contribui com o gosto de grão de bico. E se você quiser usar o grão de bico como base, tudo bem, dá para usar. Já fiz vários com grão de bico. Mas você precisa intensificar um pouco mais o sabor. Porque senão o gosto do grão de bico vai aparecer. E não é bem esse que a gente quer, né? A gente quer outros sabores. Então, além da fermentação acontecer, você pode pôr um pouco de levedura nutricional, cogumelo em pó, cebola em pó, alguma coisa assim, né? Para deixar o sabor um pouco mais potente. Né? E aí, por natureza, a gente vai ter um queijo vegetal um pouco mais forte em termos de sabor. Uma variedade, né? Um tipo diferente ali. Agora, às vezes, o próprio ingrediente, ele pode também ter alguma característica que não é inerente ao ingrediente, mas aquele tipo que você comprou, sim, ele vem com um sabor um pouco mais acentuado, né? E é o caso, por exemplo, até de algumas castanhas de caju, porque o beneficiamento da castanha de caju ele envolve alta temperatura. Tá? Se ela não está sendo beneficiada de uma maneira super controlada, em termos de temperatura inclusive, pode ser que passe do ponto. E aí ela vai ter um gosto de castanha de caju um pouco mais acentuado. Tá? Então, dependendo da castanha que você compra e dependendo também de quanto tempo ela está ali, né? Ou quanto mais próximo da validade, mais desenvolvido o sabor dela vai estar. Então, isso daí também precisa ver, né? Preferencialmente usar castanha de caju jovem, né? Acabou de ser aberta, mais fresca possível. Isso aí sem dúvida nenhuma. E depois, um outro ponto para você perceber no seu processo é a própria fermentação, mas não em relação ao tempo, né? Mas em relação ao micro-organismo que você está utilizando, ou o starter que você está utilizando. E em relação a isso, é assim, a gente precisa, a gente gostaria de ter o gosto de queijo, né? Quem dá o gosto de queijo é a bactéria lática, que produz o ácido lático. Esse é o principal ponto. Então, se a gente conseguir ter uma certeza de que a gente está colocando só bactéria lática ali, seria o melhor dos mundos, né? A gente ia ter, então, um sabor de queijo bem desenvolvido. É possível fazer isso? É possível, na medida em que você pode comprar uma bactéria pelo nome e sobrenome dela, né? Eu quero um Lactococcus lactis lactis. Maravilha. Você vai ter a certeza que está colocando só esse Lactococcus ali e ele vai fermentar lindamente, vai dar um gosto de queijo sensacional. Agora, às vezes você vai fazer em casa o seu probiótico, como eu faço aqui em casa também, né? E maravilha. Quando a gente faz um probiótico, pode ser que ele não tenha tantas barreiras assim seletivas, como é o caso do Rejuvelac. O Rejuvelac não tem tanta barreira seletiva. Não tem sal, por exemplo. E isso quer dizer que outras bactérias que não só bactérias produtoras de ácido lático podem estar ali. Ah, mas o que isso quer dizer com isso? Que vai fazer mal para mim? Não, não é isso. É que elas vão produzir outros compostos também. Então, se a gente queria ter especificamente o ácido lático, né, pode ser que tenha outros compostos ali que vão competir em termos de sabor com o ácido lático, né? E aí a gente meio que está diluindo também esse ácido lático em relação a outros ácidos orgânicos, né, em relação a outros compostos que estão sendo produzidos. Então é mais ou menos esse o sentido de você olhar um pouco para o probiótico que você vai usar, né? Qual que seria um probiótico, então, que tem uma barreira já mais interessante, que pode selecionar mais bactérias láticas? É um vegetal lactofermentado, né? Isso daí, sem dúvida nenhuma, porque você trabalha essa fermentação com sal, né? O sal, ele entra ali como uma barreira. É o caso do chucrute, por exemplo. Como que você faz chucrute? É o repolho com sal e tempo, né? É só repolho e sal, o chucrute. Ele vai fermentar ali
e aí sim você tem aquele gosto característico do ácido lático, né? Se você usar o caldinho do chucrute ou o próprio pedaço de repolho ali fermentado para fermentar o seu queijo vegetal, vai ter um sabor diferente do que você está acostumado em relação a Rejuvelac, por exemplo, se for essa a sua realidade, né? Mas são alguns pontos aí só para perceber e pensar um pouco mais na hora de desenvolver o sabor no seu queijo vegetal.